Vamos louvar, irmão Daías. Vamos louvar. Glória a Deus. Pode louvar o Senhor com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Aleluia. Sempre que leio a história de Cristo, eu venho a pensar com grande emoção. O privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto sem sua mão. Eu também queria Maravilha, Jesus. Toda somos de Jesus e caminhoso reinado do reverso.
Nós todos que estamos aqui estamos reverenciando a Ele, porque todos nós sabemos que a honra e a glória pertencem a Ele. Mas por um hino, os irmãos de coração, naquela convicção que Deus está recebendo do nosso povo. Palmas para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez, ó Deus de amor, Deus de misericórdia, nós oramos a Ti, Senhor, colocando o Teu servo em Tuas mãos, pedindo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa usar Ele com poder e autoridade. Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra venha falar em nossos corações, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um nesta noite. Ó Deus Santo e verdadeiro, fala conosco, meu Pai. Recebe, Senhor, também a nossa oração. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua vitória. Age, meu Deus, em nosso meio, ó Pai. Tenha misericórdia, que nós possamos ver o agir do Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, confirma a tua graça, em nome de Jesus. Recebe o servo de Deus com palmas alegres para Jesus. Uma paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glorifique a Ele, exalte a Ele. Nós glorificamos, fazendo palmas. Abra vossas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículos 17 e 18. Que são os versículos do tema desta campanha. Essa campanha que hoje é o último elo, certo, Nácio? Hoje é o último elo dessa campanha que nós, que Deus tocou no coração de alguém para
chamar uma campanha de Milagre Não Cessou. Nós estamos aqui nesta noite porque o milagre não cessou. Nós podemos sair daqui com milagre em nossas vidas. Então, Marcos 16, capítulo 17 e 18, que diz assim, versículo 17 e 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Vamos orar para o Senhor um pouquinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença para engrandecer o Teu nome e glorificar a Ti, Jesus Cristo. Clamamos a Ti, meu Deus. Ouça, Pai, o nosso clamor nesta noite. Derrama a Tua unção, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Meu Deus de misericórdia, visite cada coração daqueles que estão aqui, Pai. Senhor meu Deus, cada um tem pedido uma solicitação, uma necessidade diferente, Pai. E nesta noite, Jesus Cristo, nesse último desta campanha, que o tema é milagre, Pai. Nós sabemos que o milagre não cessou e que o Deus do milagre também não tampouco cessou. E este Deus está aqui e Ele pode, meu Deus, e se nós temos, a Bíblia fala que Ele fará, que o Senhor fará maravilhas, Pai, em nossas vidas, meu Deus. Abençoe cada um desses que aqui estão nesta noite, a começar por mim mesmo, Papai. Meu Deus, que nossos corações venhamos viver, Papai, na fé, Jesus Cristo, diante da Tua presença, Pai. E que nesta noite, Jesus Cristo, possamos sair daqui, meu Deus. Meu Deus, com a vitória em nossas mãos, Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, Pai, o nosso favor diante do Senhor. E que possamos sair daqui revestidos e com a nossa bênção em nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vou levar um hino bem rápido. O hino 192 lá, cristã. E aí vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. O hino 192 diz assim: pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Deus
Cristo derramado no Calvário. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, coloque sobre o pé, sobre os vossos pés, e abra vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. 2 Reis, capítulo 5, e versículos 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 e versículo 13, que é 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Leiamos então. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito um profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Aleluia. Pode se assentar e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje finaliza, com ela hoje, é uma campanha intitulada O Milagre Não Cessou. Ou seja, não acabou o milagre acontece, sempre aconteceu, acontece e ainda vai acontecer. Mas não acontece toda hora, não acontece com qualquer pessoa, de qualquer jeito. Tem, né, se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender, vai ver os milagres, os diversos e inúmeros tipos de milagres que teve na Bíblia, contados, escritos na Bíblia, e além daqueles que não foram escritos. E nós entendemos, nós podemos aprender com esses milagres. Temos muito a aprender com esses milagres. E dentro dos milagres, eu estava refletindo aqui nos milagres da Bíblia, alguns, né, não todos. E esse milagre, essa história de Naamã, que todo mundo conhece, né, pelo menos a maioria das pessoas acreditam que conhece Naamã. Naamã, o leproso, que desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou limpo. É uma história conhecida e é um milagre extraordinário. Todos os milagres são extraordinários, mas esse milagre, essa história de Naamã, ela cativou meu coração, ela me chamou muita atenção, e ela me ensina, e ela pode nos ensinar muitas coisas nessa noite, e é justamente isso que eu queria meditar com os irmãos. A história de Naamã, ela tem uma situação diferente de muitos milagres na Bíblia, porque ela é mais detalhada, ela conta mais história, ela tem mais um contexto, e ela mostra duas coisas. Ela mostra o milagre, a parte de Deus, que é o extraordinário, ou seja, algo que não podemos fazer, algo que somente o ser sobrenatural pode fazer. Mas também ela mostra um pouquinho do comportamento de Naamã, que era um homem, ou seja, ser humano, falho, pecador, com os seus problemas na mente, no comportamento. E ele mostra, essa história nos mostra que quase que Naamã perdia o milagre dele por causa do seu comportamento. Quase que ele não ganharia o extraordinário do Senhor se ele tivesse feito algumas coisas. Ele começou a errar um pouquinho errado, depois ele voltou para a linha. E isso é muitas vezes o que acontece conosco, né? Deus muitas vezes fala algo conosco e nós fazemos mais ou menos, ou ignoramos, achamos que sabemos de alguma coisa. Muitas vezes agimos não de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos diz, e muitas vezes quase perdemos, ou em muitos casos perdemos o milagre, deixando de receber aquilo que é da parte do Senhor, não porque ele não pode fazer, não porque não tem mais milagre, não porque o milagre cessou, mas porque nós fomos falhos no nosso caminhar, na nossa trajetória. E nós podemos aprender com Naamã, com essa história de Naamã. Então vamos entender quem foi Naamã. Se nós voltarmos aqui no versículo 1 do capítulo 5, diz o seguinte: Naamã, comandante do rei, do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, do rei, e de muito conceito. Então, isso aqui é a introdução para dizer quem era Naamã. Naamã era alguém da patente alta do exército lá, comandante do exército do rei da Síria, talvez um amigo pessoal do rei. Era alguém muito conhecido e tinha muito conceito, ou seja, era alguém que as pessoas valorizavam. Era alguém que as pessoas olhavam e diziam: olha, esse homem é um homem sábio, esse homem tem valor, esse homem sabe de alguma coisa, tem experiência. Esse
era Naamã, só que a Bíblia também diz que Naamã era leproso, né? Todo mundo que ouviu falar em lepra, na época da Bíblia, lepra era uma doença que não tinha cura. Então Naamã, ele estava numa situação que ele teria todas as condições, ele teria acesso a qualquer coisa, ele teria todas as condições, as melhores condições da vida, mas ele tinha lepra, ou seja, ele tinha tudo e não tinha nada, porque tão logo ele morreria, e todos morreram, né? Todos não, mas a maioria dos leprosos morreram, porque não tinha cura. Era só um extraordinário do céu para transformar a vida de um leproso e daí a restauração da vida. Então essa é a história de Naamã. E aí Naamã, um rei, um comandante, tinha na sua casa uma escrava, uma garota, a Bíblia fala uma menina, então talvez isso ali uns 10 anos, alguma coisa, não sei. E essa menina era escrava que Naamã, a equipe da Síria, tinha pegado de Israel, tinha sequestrado de Israel nas guerras. E aí essa garotinha, ela disse, olha, se esse meu senhor Naamã conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, lá na terra de Israel, ele seria curado. O profeta poderia curar ele em nome de Deus, o meu Deus. E aí o Naamã, né, talvez procurando todas as alternativas para se curar, falou, então beleza, eu vou lá ver se não conheço esse profeta, não conheço esse Deus, mas eu vou lá. E aí ele foi para a terra de Israel e chegou lá. Quando ele chegou para se encontrar com o profeta, e nós conhecemos que a Bíblia nos diz que era Eliseu, um profeta de fogo, um profeta que tinha uma intimidade com Deus, um profeta que fez milagres, muitos milagres. Quando Naamã chegou próximo à casa de Eliseu, Eliseu nem recebeu ele. Eliseu não recebeu ele e disse, olha, Naamã, mandou um mensageiro dizer a Naamã, olha, vai no Rio Jordão ali e mergulha 7 vezes. Quando você mergulhar 7 vezes, a sua carne vai ser curada, a sua lepra vai ser curada, você não terá mais lepra. E aí, até aqui é normal, né? Aqui era só um contexto. Mas a partir de agora é que entra a situação que ele estava dizendo no início, que era por quase Naamã não perdeu o milagre, e por quase, e isso representa um pouco da nossa vida, porque muitas vezes nós indignamos como indignou Naamã, porque nós achamos que nós sabemos, porque nós achamos que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, o milagre tem que ser do jeito que a gente quer, do jeito que eu estava esperando, e não do jeito que Deus quer. E aí, quando o profeta disse para Naamã, olha, vai no Jordão e mergulha 7 vezes. A Bíblia diz que ele disse que Naamã, 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com muita indignação. Então, Naamã, ele estava com a consciência, com a lógica humana. Olha, ele achou que o profeta mandou ele lavar. Aí está pedindo brincadeira comigo, né? Você acha que eu nunca lavei? Você acha que isso é um problema de limpeza? A lepra não é um problema de limpeza, é isso que Naamã estava dizendo para o profeta. Olha, lá onde eu moro, tem rios muito mais limpos que esse, o problema não é a limpeza. E ele foi indignado. Mas ele estava pensando com a lógica humana. Ele não estava entendendo que o que o profeta estava dizendo, por mais que era mundano, por mais que era comum, até aquele momento, se ele lavasse todos os dias no rio, nada aconteceria. Mas a partir daquele momento, porque era o Deus de Israel, estava mandando ele lavar, e é isso que muitas vezes acontece conosco. Eu orei 15 anos, mas ok, Deus mandou orar mais uma vez. Ah, mas eu já orei demais. Então, mas até agora Deus não tinha falado para você orar especificamente. Agora é diferente. Eu já fiz muitas campanhas, igual essa, de milagre. Então, mas Deus não tinha falado para você fazer com aquela especificidade. Agora sim, é uma coisa comum que você faria. Mas porque é Deus que mandou você fazer agora, é diferente. Naamã, ele foi indignado. Está achando que eu nunca limpei? Está achando que eu nunca me lavei? Não é questão de limpeza, é uma questão de uma doença. Mas ele não entendia o agir do Senhor, ele não entendia que era algo extraordinário que aconteceria na partir de algo comum. E essa é muitas vezes o que acontece conosco. Algo comum, a partir de algo comum, podemos receber o extraordinário do Senhor. A partir de uma campanha que toda semana
tem campanhas aqui nessa igreja, mas a partir de uma campanha comum, ou seja, que acontece sempre, pode acontecer algo extraordinário na sua vida e na minha vida. Como essa. Glória a Deus. E é aí que entra a nossa reflexão. Porque muitas vezes nós somos como Naamã. Eu já fiz isso. E aí Deus usa alguém, uma irmã, um irmão, para falar através de profecia, de revelação, de uma palavra, de louvor, e você fala, olha, eu já fiz isso, está de brincadeira com isso, está tentando fazer isso, e eu faço isso todos os dias. Pois é. Mas a partir de hoje, porque Deus está mandando, aquilo que é comum pode se tornar extraordinário. Não devemos atentar isso. Mas aí a história segue no versículo 13 que nós lemos. Naamã se indignou e não queria ir no Jordão, foi indignado com aquela sugestão do profeta, mas daí os oficiais dele, ou seja, os subordinados a ele, falaram, olha, moço, você saiu lá de longe, você veio aqui, e se o profeta tivesse pedido para você fazer uma coisa muito louca, para você ir no deserto, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ficar 15 dias no deserto, você não faria, porque você entenderia que era algo milagre para ser curado, uma lepra que era incurável, precisaria de algo muito grande para se fazer. Mas o profeta pediu para você fazer algo comum. Faça. Você faria algo se fosse difícil. Faça o comum, faça o básico, faça o pequeno, o comum que o profeta pediu. E aí agora nós começamos a entender um pouquinho que, assim como Naamã, que nós muitas vezes agimos de forma ignorante, ou muitas vezes nos indignamos de forma precipitada, ainda assim temos a mente de Cristo, temos raciocínio, e aí ele mudou de ideia. Porque ele indignou e não queria. Mas de repente o pessoal comentou com ele e ele mudou de ideia. É verdade, né? Eu não estou confiando muito, mas, bom, na pior das hipóteses eu vou fazer. Eu vou me mergulhar no Jordão. Por quê? É uma coisa simples de fazer. Então, essa também é um grande aprendizado para nós. Por mais que muitas vezes agimos de forma impetuosa, agimos de forma precipitada, ainda assim temos a oportunidade de refletir e mudar de ideia. E ainda assim temos a oportunidade de receber o milagre do Senhor, as misericórdias do Senhor, a transformação do Senhor para nossas vidas. E é isso que aconteceu com Naamã. Depois ele mudou de ideia e ele mergulhou, o versículo 14 diz isso. Ele mergulhou 7 vezes e ele foi curado. E aí eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esses 7 mergulhos. Porque a Bíblia não fala aqui, mas eu estava refletindo. Naamã, um homem nacional, um homem inteligente, que há pouco tempo estava indignado, não queria nem mergulhar. Eu imagino que no processo desses 7 mergulhos, ele foi pensando, e eu imagino que se fosse eu também pensaria isso. Será que? E aí eu estava refletindo que para você ter um milagre, para nós recebermos um milagre, há um processo. Esse aqui, o milagre de Naamã, diz isso para nós. Olha, o profeta poderia ter sido falado, mergulha uma vez só, mergulha rapidinho lá e então. Não. Mas tinha 7 vezes, para que, durante o processo dos 7 mergulhos, o Naamã pudesse meditar, pudesse refletir, pudesse ser transformado de um homem que se indignou para um homem que recebeu o milagre. E nesse processo, ter sua vida completamente transformada. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Porque para nós podemos aprender muito com isso. Nós podemos aprender muito com o processo entre eu preciso de um milagre e eu recebi um milagre. Entre essas duas ações, eu preciso e agora eu recebo, em um processo, como tudo na vida. Tudo na vida tem uma jornada que a gente precisa trilhar e a gente vai aprendendo durante essa jornada, a gente vai aprendendo no proceder, no caminhar. E aí sim, quando a gente recebe, nós já estamos preparados para receber o milagre. Porque muitas vezes nós pedimos algo a Deus e nós não estamos preparados ainda. Por isso, ele diz, olha, mergulha 7 vezes. Porque no processo dos 7 mergulhos, você estará preparado para receber o milagre. Você terá condições de entender o milagre, de entender por que você recebeu isso e o que você pode fazer. Então nós temos a oportunidade de refletir sobre isso e aprender muito nesta noite com a história de Naamã. E aí eu estava pensando, aquele primeiro mergulho de Naamã foi um mergulho muito difícil, porque ele não queria ir. De repente alguém falou com ele e ele mudou de ideia. Mas não acredito que ele mudou de ideia 100%, e agora ele é incrédulo e agora ele está 100% crente. Ele foi, talvez na dúvida, no primeiro milagre, no primeiro mergulho, ele foi duvidoso, receoso. E aí por isso eu estava refletindo que esse primeiro mergulho é como se fosse o primeiro passo de fé.
Esse primeiro mergulho representa para nós, na nossa vida, na nossa busca pelas nossas conquistas, os nossos milagres, um ato de fé, um passo de fé. Porque imagina, Naamã teve uma fé. Poxa, eu nem acredito, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu mergulhar aqui, vai dar certo. Porque é algo ilógico, era algo impossível. Lavar a lepra não era algo lógico para que resolvesse o problema da lepra. Mas agora ele talvez um pouco receoso, ele entrou na água e agora em ato de fé ele mergulha uma vez. A Bíblia não nos fala como foi o processo, ela só fala que ele mergulhou 7 vezes e ele ficou limpo. Então eu digo que no processo das 7 mergulhos nada aconteceu. Apenas depois do 7º mergulho que ele saiu limpo. Então, dos 6 primeiros mergulhos, ele estava lá ainda, talvez nada aconteceu. Então era um processo. Então por isso que o primeiro mergulho era um mergulho de fé, era um ato de fé. Olha, eu não sei nada que vai acontecer. Eu nem sei se isso vai acontecer de fato. Talvez eu seja só um idiota aqui. Alguém pode olhar e pensar, nossa, um homem tão comandante do exército nadando ali à toa, para quê? Então o primeiro é um ato de fé e a mesma coisa acontece conosco. O ato de fé é o primordial, é o primeiro ato, é o primeiro passo para recebermos o milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nada acontece. Sem fé nós não conseguimos nada. Nada de milagre. Milagre cessa se não tiver fé. O milagre não cessou, mas se você não tiver fé, ele não existe para você. Por isso que o primeiro passo de Naamã era um passo de fé. Por quê? Porque qualquer coisa que você recebe do Senhor tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Não tem alternativa, não tem solução para contornar essa situação. É necessário fé. Por isso que o primeiro passo de Naamã era necessário um passo de fé. Mas ele mergulhou uma vez, e eu imagino que ele mergulhou uma vez, e ele levantou do mergulho e ainda estava com lepra. Talvez ele refletiu antes de mergulhar uma vez, uma próxima vez. E eu fiquei pensando o que ele poderia ter pensado uma vez que ele mergulhou, levantou e ainda estava com lepra. Ele pensou, tudo bem, falou 7 vezes, mas será? Nada aconteceu, nem meu dedinho aqui deu uma limpadinha rapidinho. Então era o momento dele refletir e eu pensando comigo, será que ele pensou o quê? E aí eu refleti e eu pensei, talvez ele tivesse um raciocínio de compreensão agora, e o segundo mergulho representaria para ele um passo de humildade. O segundo mergulho era um passo de humildade diante de Deus. Era ele reconhecendo, realmente eu não sei de nada, né? Olha, todo o dinheiro que eu tenho, eu poderia usá-lo para resolver esse problema, mas eu não consigo. Eu tenho dinheiro, mas não tenho solução, humanamente falando. Agora eu estou aqui em um lugar que eu não conheço o profeta nem saiu para falar comigo, um Deus que eu nem sei quem é, e falaram que se eu mergulhar 7 vezes nesse Jordão aqui, e um rio que nem é dos melhores, lá onde eu moro tem muitos melhores, que é um lugar que eu nem conheço, mas falaram que se eu mergulhar 7 vezes, eu vou sair curado. Eu não conheço ninguém que foi curado de lepra. Então nesse momento, talvez, era um momento de humilhação diante dele, humildade diante de Deus. Ele reconhecendo, de fato eu não sou nada, de fato eu não posso nada. E esse Deus aí, que é o nosso Deus agora, ele não conhecia mais você e eu conhecemos. Eu e você que estamos aqui nessa noite, e que estamos aqui diversas noites durante todas as semanas, conhecendo esse Deus, sabemos que ele pode todas as coisas. Todas as coisas ele pode. Então naquele mergulho, o segundo mergulho de Naamã, era um mergulho de humilhação diante de Deus. Para ele reconhecer a sua pequenez, reconhecer que ele, embora fosse alguém muito importante na terra, diante de Deus, ele é pó. E um dia voltaria ao pó. E se ele não recebesse milagre, seria logo ainda. Então naquele momento, o segundo mergulho era um mergulho de humildade. Um mergulho que ele estava dizendo para Deus, realmente eu não sou nada, é o Senhor que é. Então ele mergulha mais uma vez, mas aí ele levanta novamente, e aí ele está com a lepra. E aí eu reflito, será que ele pensou naquele momento, que agora ele está de novo em pé, e vai mergulhar mais uma vez, uma terceira vez? Aquele terceiro mergulho representava o que para ele? Representava o que para nós, no processo de receber o milagre? E aí, eu cheguei à conclusão que aquele mergulho, o terceiro mergulho, poderia ser um mergulho que representava desprendimento.
desprendimento do mundo, desprendimento daquilo que ele pensava que sabia, desprendimento do conhecimento que ele tinha, embora seja usável, seja muito bom para outras áreas, naquela área específica não servia para nada. O conhecimento que ele tinha, o conhecimento que ele adquiriu, talvez na medicina que ele foi buscar, as pessoas que ele conhecia, a vaidade que ele tinha, o desprendimento que foi necessário desprender daquilo que ele pensava que as pessoas poderiam pensar, olhando para ele ali, naquele Jordão. Ele poderia ter que desprender de tudo que ele conhecia. E a mesma coisa comigo, com você. Ele teve que desprender da dúvida: será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso, eu estou no processo para receber o meu milagre? Será que eu vou receber mesmo? Será que o que esse Deus falou, de fato, acontece? E a mesma coisa comigo e com você. Para receber um milagre, precisamos estar desprendidos do mundo, desprendidos da dúvida, desprendidos daquilo que nos afasta de Deus. Por quê? O milagre só vem de Deus. Se eu estou com dúvida, não vem. Se eu estou mais no mundo do que em Cristo, não vem também não. Então aquele mergulho, aquele terceiro mergulho, era um mergulho de desprendimento. E aí vale o questionamento para mim e para você nessa noite. Será que nós estamos desprendidos das dúvidas, do mundo, do pecado, quando nós estamos na presença do Senhor, buscando por um milagre? E eu acredito que todo mundo necessite de algo da parte do Senhor. Todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem talvez uma doença, alguém com uma doença, alguém com uma dificuldade, alguém está precisando de uma situação financeira, passando por uma situação financeira difícil. Uma família, alguém doente na família, como a irmã acabou de orar aqui mais cedo, alguém que está no leito de hospital, alguém que precisa de uma libertação. São inúmeras as situações em que muitas pessoas, todos nós, precisamos. Alguns em outras áreas, outros em outras áreas, alguns em determinadas situações. Mas para recebermos o Senhor, é preciso estarmos desprendidos do mundo, desligados do mundo. A amizade com o mundo é amizade com Deus. E Deus não vai abençoar aqueles que não são amigos dele, aqueles que não estão na presença dele, aqueles que não creem, aqueles que não se humilham diante do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o momento que nós temos para refletir e pensarmos: será que eu estou desprendido do mundo quando eu venho aqui na casa do Senhor, numa campanha, e espero ouvir do Senhor uma resposta para as minhas súplicas? Naamã, aquele terceiro mergulho de Naamã representaria isso. E uma vez que ele mergulhou mais uma vez, terceiro mergulho, ele levantou novamente, e ainda assim ele ainda estava com lepra. Mas agora ele já tinha passado um processo interessante. E agora ele já estava desprendido. Agora ele já estava começando a compreender que realmente está chegando próximo do milagre. Talvez ele estava mais ansioso, talvez ele estava mais confiante de que poderia acontecer de fato. E naquele milagre, aquele quarto mergulho, poderia representar para ele e para nós um passo de perseverança na presença do Senhor. Um passo de paciência. Perseverança é agir com paciência, confiando, esperando aquilo que você quer. Isso é perseverar. Ou seja, eu quero um milagre na mão, eu quero ser curado, e eu preciso mergulhar 7 vezes, e eu ainda estou no 4º mergulho. Então, eu estou agindo com perseverança. E aí, quando Paulo fala algo extraordinário sobre perseverança, quando nós vamos em Romanos, vamos lá em Romanos 3, Romanos 5 e 3. Romanos 5, 3, Paulo diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, Naamã estava no passo de perseverança. A tribulação, a dificuldade de Naamã produziu nele uma perseverança. E a mesma coisa que tem acontecido conosco. Nós precisamos, no nosso processo de receber o milagre da parte do Senhor, é preciso perseverar clamando, é preciso perseverar buscando diante da presença do Senhor com paciência.
Porque se não agirmos diante do Senhor com paciência, se não buscarmos diante do Senhor, se não agirmos confiando naquilo que Ele falou, naquilo que Ele tem para nós, não recebemos milagre. E aí buscamos porque não confiamos no Senhor, porque não colocamos a nossa fé, porque não agimos com fé, estamos longe, estamos com o pensamento em dúvida, estamos pensando em outras coisas. Por mais que queremos, ainda diante de dentro de nós pensamos, não vai dar certo, não, acho que não é possível. Não é possível. Se não é possível, eu não vou receber. Então, não é possível para nós, mas para Deus, é o Deus do possível. Então, aquele quarto mergulho na mão pode representar para nós e para ele, talvez ele refletisse sobre isso, um passo de perseverança na busca do milagre que ele tanto desejava. Na busca da transformação daquilo que era impossível, daquilo que estava no campo abstrato, ou seja, ele não sabe, não é possível fazer isso, não está no nosso mundo, mas está no mundo de Deus. E porque ele estava perseverando ali, então logo chegaria o milagre. E a mesma coisa acontece para nós, conosco. Porque nós estamos perseverando na busca diante do Senhor, vai chegar um momento em que a vitória será nossa. Vai chegar um momento em que a cura chegará para aqueles que estão enfermos. E a transformação chegará para aqueles que estão necessitados. E talvez a transformação financeira chegará para aqueles que estão necessitados, que estão em falta. A paz mental, a paz emocional, o alívio chegará para aqueles que estão buscando diante do Senhor. Mas é preciso perseverar em um ato do processo do recebimento do nosso milagre. E uma vez que Naamã mergulha ali a quarta vez, ele levanta novamente e ainda está com a lepra. Mas agora ele já passou da metade. Talvez o pessoal que estava com ele estava lá do outro lado do rio, na beirada do rio, gritando: olha, já passou da metade, já foram 4 mergulhos, faltam somente 3. E agora ele já refletindo sobre aquilo que passou, talvez o 5º mergulho representava um mergulho de esperança. Paulo falou, acabamos de ler, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E faz sentido, porque quando nós estamos perseverando, quando nós estamos com paciência, esperando aquele momento para receber uma vitória, nós começamos a ver, nós adquirimos experiência, não é assim? Experiência você adquire durante o processo. E aí você começa a perceber, você começa a ver, no nosso caso agora, a gente começa a ver milagre acontecendo com pessoas, o milagre aconteceu com você mesmo, talvez em outra área. Você começa a ver, olha, alguém recebeu o milagre do Senhor, a irmã contou aqui o testemunho, o irmão contou aqui o testemunho. Isso gera experiência. E a partir da experiência você tem, olha, realmente Deus faz, realmente as pessoas são transformadas, realmente o milagre acontece, o impossível acontece. Eu não imaginava que aconteceria, mas aconteceu com muitas outras pessoas, filhas. E com isso, nós ganhamos esperança. Ou seja, esperança é você confiar que vai acontecer aquilo que você quer. Esperança é você ter aquela certeza, aquele descanso. Olha, vocês, por mais que não chegou ainda, mas você sabe que chegou. Você está vendo por trás, além do seu problema. Esperança é você ver além do problema. Olha, o problema está aqui, mas eu estou vendo depois. Ou estou vendo daqui 2 anos, onde já passou o problema. E agora ele agiu com esperança. Aquele mergulho, o 5º mergulho, pode representar para nós um passo de esperança diante do Senhor Jesus Cristo, diante dos nossos problemas, que nós receberemos a vitória, nós receberemos o milagre da parte do Senhor, e se nós agirmos com esperança, se nós permanecermos firmes, perseverando, agindo com paciência, mas confiando, olha, vai chegar. Glória a Deus. Assim como diz o Salmo, está ali no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É exatamente isso. Agir com esperança é você esperar mesmo. Confiar que vai chegar o momento, por mais que agora é difícil, vai passar e vai chegar o momento da vitória. E agora o seu espírito está mais firme, o seu espírito está mais alegre, mais leve, porque você crê que vai chegar, você confia que vai chegar. E isso poderia representar o 5º mergulho de Naamã, que é um passo de esperança diante do processo do recebimento do milagre na vida de Naamã. E a mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Pode acontecer
isso se tomarmos, se passarmos esse processo, isso se não fizermos como Naamã e continuarmos aquilo que Naamã começou, indignarmos e ir embora, e não passar o processo de mergulho no Jordão. Então agora Naamã mergulha uma quinta vez, mas ele levanta novamente e ainda está com a lepra no corpo. Mas agora já se passaram quase todos os mergulhos. Faltam somente 2, o 6º e o 7º mergulho. E aí eu estava refletindo sobre o que poderia representar para nós este 6º mergulho. Afinal de contas, já passamos muitas coisas e estamos chegando no final daquela jornada de mergulho. E aquele 6º mergulho poderia representar para Naamã e para nós um momento para pararmos e refletirmos sobre a minha e a sua escolha. Afinal, Naamã estava ali, o milagre acontece da parte de Deus. O milagre é por Deus. Somente Deus poderia. Ou seja, ele poderia mergulhar em quantos rios quisesse, não trazia nada. Mas, ou seja, somente se o Deus falasse. Mas, para que ele estivesse ali, era preciso que ele tomasse uma escolha. Foi necessário que ele escolhesse estar ali. Ele queria ir embora, mas depois alguém convenceu ele e ele escolheu ficar. Então, o passo 6, naquele mergulho 6, o 6º mergulho, poderia representar para nós um passo de reflexão sobre as minhas próprias escolhas. E aí eu lembro o que o Senhor falou para Moisés, lá em Deuteronômio 30. Deus falou assim: Moisés, fala aí com o povo, meu povo, que eu dou a eles a opção de escolher entre a vida e a morte. E aí Deus continua falando, e eu aconselho ainda, um conselho grátis, a escolher a vida. Então Deus está dizendo, olha, o milagre, eu estou aqui o milagre, mas faz parte do milagre a sua escolha. Faz parte do milagre você escolher orar. Faz parte do milagre você escolher buscar o Senhor. Faz parte do milagre você crer. Faz parte do milagre você escolher estar na presença do Senhor. Do contrário, o milagre que Ele pode fazer, Ele não faz. Por quê? Porque precisa de uma parte da sua escolha. Deus não é enxerido, né? Deus não faz a força. Ele faz aquilo que você quer. Não no sentido de querer ser mordomo, no sentido de, olha, eu quero, Pai. Eu estou disposto na tua presença. Eu escolho estar diante do Senhor. Eu escolho a vida, que é Deus. E é isso que Ele faz milagre. Através da escolha, nós, aqui, hoje, Deus nos deu a escolha através de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus Cristo falou, olha, eu dou a vocês a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. E eu aconselho você a escolher a vida. Nós estamos aqui hoje, temos a escolha de estarmos aqui hoje. Temos a escolha de estarmos na presença do Senhor. Temos a escolha, apesar das dificuldades, de estarmos diante do Senhor. E só recebemos milagre mediante a nossa escolha de estar diante de Deus. Então aquele mergulho na mão, o 6º mergulho, poderia representar um momento de reflexão sobre as escolhas. Que escolha eu tenho feito? Que escolhas eu tenho feito que tem me direcionado mais próximo do meu milagre? Ou será que tem me direcionado na direção oposta? Será que tem me mandado para longe daquilo que é o milagre, ou seja, Jesus Cristo, o Deus do impossível? Será que eu tenho corrido no Jordão ou eu tenho me direcionado para o Jordão para passar para o processo, ter um processo de mergulhos e receber a vitória? Então, Naamã poderia refletir sobre isso, e eu e você podemos sim refletir sobre isso diante do nosso processo de vida. Como é que tem sido minhas escolhas? Será que minhas escolhas têm me levado aonde? Me levado a lugares prazerosos ou lugares não tão prazerosos? A situações difíceis ou situações prazerosas, ainda que de dificuldade, mas eu tenho visto que eu tenho caminhado, eu tenho subido os degraus da vida no processo de recebimento de verdade. E aquele momento para Naamã poderia representar isso. E uma vez que ele mergulhou agora a 6ª vez, ele levanta e ainda assim está com a lepra. Mas agora só falta uma vez, só falta um mergulho só falta um mergulho entre a lepra e a vitória. A lepra e a pele restaurada. E aí, agora, finalmente Naamã levanta e está em pé, como imaginar assim. E agora ele está prestes a mergulhar a última vez. O que será que ele pensou? E eu parei, refleti e concluí. Talvez ele pensou quanto tempo, eu não sei, a Bíblia fala quanto tempo ele estava leproso. Talvez ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, X anos. Eu não sei. Talvez ele pensou aqui por quanto tempo eu
estou com essa lepra. Quanto tempo eu tentei soluções, mas não encontrei. Agora, de repente, eu encontrei, me falaram que tem um profeta, que tem um Deus, que agora ele me mandou vir aqui nesse Jordão, mergulhar 7 vezes. Eu já mergulhei 6, só falta uma. E eu estou crendo que uma vez que eu mergulhar mais essa vez, uma 7ª vez, eu vou ser curado. Eu nem sei o que é ser curado, eu nem entendo esse processo, mas é algo extraordinário, ou seja, é fora do comum. O comum é eu não ser curado. O extraordinário me disse que eu posso ser curado e que eu vou ser curado uma vez que eu entro uma 7ª vez. E assim mesmo comigo, com você, podemos refletir. Olha, vai chegar um momento em que, uma vez que passou-se 10 anos, 20 anos, não sei, mas vai chegar um momento em que a vitória vai chegar. E aí, eu e você sabemos disso. Naamã não sabia, mas por pouco tempo antes dessa história de Naamã, viveu um rei chamado Salomão. E ele escreveu algo fascinante sobre esse momento. Ele escreveu um livro chamado Eclesiastes. E no seu capítulo 3, ele diz que tem tempo para tudo. E talvez Naamã refletir sobre aquilo, ele não sabia desse texto, mas eu e você podemos ler esse texto agora e refletir sobre, olha, vai chegar o tempo. E qual tempo eu estou? Vai chegar o tempo de receber vitória. Porque Eclesiastes, Salomão diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, tem tempo para tudo. É o que ele falou. E se ele falou, e isso aqui nós entendemos que é a palavra do próprio Cristo, ou seja, isso que é o próprio Cristo falando, olha, tem tempo para tudo. E esse tempo, no momento que Naamã estava, chegou aquele tempo. Aquele era o tempo que Naamã passou muito tempo na enfermidade. Agora chegou o tempo da cura em Naamã. Aquele 7º mergulho representaria a cura. De fato aconteceu. A Bíblia me diz isso. Talvez ele pensou isso e eu e você podemos pensar isso hoje. Podemos refletir, podemos aprender com isso hoje. Olha, tem tempo para tudo. E o processo de recebimento do milagre do Senhor o final dele é aquele tempo previsto pelo Senhor. É aquele tempo que não é necessário, talvez o tempo que eu gostaria, mas é o tempo do Senhor. Esse tempo que é o tempo do Senhor, não meu mesmo, o seu Deus. Faz parte do processo de aprendizagem. Faz parte do processo de transformação do ser humano. Olha, não é no tempo do ser humano, é no tempo do Senhor. E para chegar ao tempo do Senhor, é necessário que você passe pelo processo do mergulho de 6 vezes. Para finalmente chegar ao 7º e você mergulhar e ser o tempo da vitória. Mas é necessário, tudo começou com um passo de fé, de humildade diante do Senhor, de desprendimento das coisas do mundo, de desprendimento da dúvida, da incredulidade, de estar na presença do Senhor perseverando com paciência, de agir com esperança diante do Senhor, confiar, firme, não desistir, não importa o que disserem, de refletir sobre as suas escolhas, e tomar escolhas boas. Afinal de contas, a escolha da fé, o primeiro passo é um passo de escolha. Ninguém é obrigado a ter fé. Você tem que escolher ter a fé. E se você não quiser, a Bíblia diz, olha, quem crê será salvo, quem não crê, condenado. Ou seja, é uma opção. Deus diz, olha, eu dou a oportunidade de você escolher a vida e a morte, inclusive é você escolher a vida. Ou seja, é um processo de escolha. Para que, durante todo esse caminhar, você esteja preparado. E aí, quando você estiver preparado, é o tempo do Senhor. Não é o seu tempo. Não é eu estou preparado. Não, Deus pode dizer, você não está preparado ainda. Tem um processo. Tem alguns degraus ainda para você subir. Na escada da vida, na escada do aprendizagem, da aprendizagem. E agora, Naamã mergulha uma 7ª vez. E aí, a Bíblia diz que depois de 7 vezes, ele sai, ele levanta, e o seu corpo, que era leproso, todo
né, machucado, agora está limpo. E não somente limpo, a Bíblia diz que ficou limpo como de uma criança. Agora a Bíblia fala que a idade na mão, mas ele fosse um homem mais velho, 40, 50 anos, a pele já começando a enrugar, e de repente, todo machucado, de repente ele sai do 7º mergulho, no 6º nada aconteceu, no 7º ele sai com a pele do benício. Imagina, a pele limpinha, bonitinha, é algo extraordinário. Pois é, mas a Bíblia diz que aconteceu isso. Isso aconteceu no templo do Senhor. E isso aconteceu por causa de duas situações. Porque Deus é misericórdia, porque o milagre não cessou, mas porque na mão, depois do que Deus fez, olha, o milagre vai acontecer. Você precisa tomar a posse da vitória, você precisa escolher, você precisa visitar diante do Senhor, você precisa orar, você precisa buscar, crer na Bíblia da manhã, crer na presença do Senhor, ler a Bíblia, se esforçar, buscar a presença do Senhor e crer. Não recebi ainda hoje, eu creio, amanhã eu recebo. Não recebi amanhã, depois eu recebo. Não recebi esse ano que vem eu recebo. Não recebi ano que vem, daqui 10 anos eu recebo. Mas eu recebo. Glória a Deus! Senhor Jesus Cristo. Maravilha, Jesus. E se passarmos por esse processo, o mergulho, agora não tem o Jordão para você mergulhar fisicamente, mas é um mergulho, agora é um mergulho na presença do Senhor. É um mergulho diante de Deus. Se você mergulhar 7 vezes, não necessariamente 7 vezes, né? Mas aqui no processo, naquilo que nós estamos meditando. Se você mergulhar diante de Deus, o tempo suficiente para você aprender, para Deus moldar o seu caráter, moldar a tua fé, você receberá a vitória. Nós recebemos a vitória. Todos nós necessitamos. Acredito que todos que estão aqui têm alguma coisa diante de Deus. Oh Deus, me ajuda naquela situação. Deus me ajuda nessa situação. Deus me ajuda nisso. E esse processo pode, e essa vitória pode chegar. O milagre não se show. Basta crermos e basta buscarmos a presença do Senhor. Em nome de Jesus. É o tempo já está acabando ali. Vamos escolher as ofertas na casa do Senhor nessa noite. Vamos louvar o Senhor assim. Quem oferta com alegria lá no céu virá, lá no céu virá, lá no céu virá. Quem oferta com alegria lá no céu virá. Aleluia, glória a Deus. Já estamos no final aqui, então vamos esperar esse aqui o pastor Narcio ali para dar os avisos da obra do Senhor. Só esperar ali. Maravilha. Os vossos na casa do Senhor Jesus. Quando receber o Narcio, vai dar os avisos